Hoje nós vamos falar um pouco sobre autismo e como que a mentalidade conservadora e muitas vezes religiosa pode causar sofrimento com aqueles que precisam ser acolhidos. Mas isso depois da vinheta. Essa semana nós tivemos circulando nas redes sociais uma notícia que deixa a gente um pouco chocado. Antes de mais nada, eu queria dizer que a gente não está aqui para recriminar ninguém, nem condenar ninguém. Mesmo porque a pessoa principal envolvida nessa questão, ela já veio em público e se retratou. Talvez não tenha se retratado exatamente como deveria ser diante da gravidade da situação, mas a pessoa veio e se retratou. Então, a pessoa envolvida que eu estou citando é o pastor Washington Almeida, de Tucuruí, se eu não me engano, do Pará. Ele é da Assembleia de Deus e ele teceu no seu discurso que ele estava fazendo, na sua pregação que ele estava fazendo lá na sua igreja, dos 90 anos, na comemoração dos 90 anos da Assembleia de Deus, o seguinte comentário: que a pessoa ela nasce autista porque o diabo visita a barriga da mãe durante o período da gestação. Como eu disse, ele já veio em público, ele pediu desculpa, ele falou que ele foi infeliz, que ele falou coisas que não deveria, que isso causou muito sofrimento às crianças autistas e aos pais das crianças autistas e aos autistas que também são adultos e assim por diante. Antes de mais nada, vamos tentar aqui esclarecer algumas coisas, né? O autismo, normalmente, a gente designa ele como sendo TEA, ou seja, os transtornos do espectro autista. Por que espectro? Porque existe uma grande variação dentro desses transtornos, desde os mais leves até os mais acentuados. Normalmente, ele se caracteriza pela dificuldade de comunicação ou de entender a comunicação. Porque os autistas, quando eles são brandos, eles têm um raciocínio muito objetivo e muitos deles têm até QI acima do normal daquelas pessoas que nós chamamos de neurotípicas. E já os autistas severos, eles podem ter uma dificuldade de comunicação e interação tão grande que eles não conseguem verbalizar, eles vivem dentro do próprio mundo deles. E tem uma série de características que podem estar mais ou menos presentes dentro desses transtornos, como a hipersensibilidade ao ruído, ao tato, a sabores e assim por diante. E isso pode causar na gente uma série de impressões, né, de que o autista ele tem manias e tudo mais, e também aquilo que a gente chama de estereotipias. Eles começam a fazer gestos, algum tipo de gesto, principalmente quando eles estão muito ansiosos ou nervosos, se sentem, vamos dizer assim, hiperexcitados com o ambiente deles. Então existe uma gama muito grande de autistas. O pastor em questão, ele veio e se retratou. O que eu digo que a gente talvez esperasse uma postura melhor desse pastor? Que ele se retratou diante daquilo que ele falou, e não ele veio e disse assim: gente, o autismo não tem nada a ver com presença demoníaca, o autista é autista por uma série de circunstâncias. Eu fui lá, estudei e vi que pode ter componentes genéticos, que o componente ambiental também pode fazer com que esse autismo se manifeste ou não de determinadas maneiras. É um assunto extremamente complexo, não dá para colocar tudo no mesmo balaio de gato, e que de fato não existe essa coisa de que por força da influência demoníaca alguém vai nascer autista. É isso que a gente esperaria da postura de um líder espiritual, né? Mas antes de te seguir na nossa conversa, eu queria também dizer que às vezes a gente vê certas posturas não muito adequadas dentro de outras religiões. Eu, por exemplo, né, eu tenho formação católica lá no início da infância, depois na adolescência eu comecei a frequentar o espiritismo, né? O espiritismo mesmo, aquilo que muitas pessoas chamam de kardecistas, apesar que o espírita não gosta muito dessa definição de kardecista, apesar de se orientar dentro da codificação de Allan Kardec e tudo mais. Existe no meio espírita, por exemplo, uma tendência de achar que toda e qualquer situação não muito agradável ou difícil, digamos assim, porque tem autista que tem qualidade de vida excelente, consegue ser excelentes cidadãos,
consegue ter família, ser mãe e pai de família e assim por diante. Então, de forma alguma a gente pode colocar todas as situações de autismo dentro da mesma situação, né? Dentro do mesmo grau de complexidade. Existem graus e graus de autismo, tem o Asperger, né? Que eles são extremamente inteligentes e são muitas vezes grandes profissionais e muito meticulosos e tudo mais, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo que é ruim ou desagradável ser autista, muito pelo contrário, tem autistas aí, dependendo do seu nível, extremamente e que são facilmente incluídos, né? Apesar que a inclusão é obrigação nossa, nós temos que dar as possibilidades de inclusão para todas as pessoas. Então, tem espírita que acha, por exemplo, eu tenho um problema hoje, isso fatalmente é porque eu fiz algo errado em outra encarnação, então por isso eu estou passando por essa situação. Então, não estou nem aqui para condenar a religião X, Y, Z, porque a própria religião que eu tenho ligação também tem suas falhas, existem também conservadores, mesmo numa religião que deveria ser progressista, como é o caso do espiritismo, você encontra esse tipo de situação. A mentalidade conservadora, ela traz um monte de situações excludentes, porque ela começa a fugir do que a ciência tem a dizer e tem que oferecer, e mesmo até as propostas progressistas. Então, antes de fazer condenações aos autistas, seria muito mais interessante esse pastor falar da necessidade de você olhar com atenção, com um olhar inclusivo, garantir a essas crianças autistas vamos dizer assim, a convivência com as crianças neurotípicas dentro do ambiente escolar, uma educação assim mais preparada, né, para receber essas crianças, independente do grau de autismo ou de qualquer outra deficiência. Faz muito tempo, lá na era do infeliz do Bolsonaro, a gente via pessoas falando, condenando inclusive a questão da educação inclusiva. E eu estou dentro da educação e eu posso dizer com certeza, né? Não é que a educação inclusiva ela é ruim e ela deve ser banida. Muito pelo contrário, ela deve ser trabalhada do modo correto. O que não é legal é muitas vezes a escola não ter a estrutura necessária para receber essa criança de inclusão, autista ou qualquer outra inclusão. E existia um pessoal aí da outra direita dizendo que tem que a pessoa deficiente tem que frequentar uma escola especial para ela, né? Seja deficiente intelectual, seja algum problema que foge da condição neurológica da pessoa, uma deficiência física de outra ordem, né? Auditiva, visual e assim por diante. E é um absurdo, porque a gente percebe que existem inclusões que são até muito tranquilas e simples de serem feitas, e a pessoa com deficiência ela é muito bem-vinda no ambiente escolar, porque isso gera toda uma situação de convivência, um aprendizado para as crianças típicas, né? As crianças ditas, entre aspas, normais, porque ninguém é normal nesse mundo, né? As crianças típicas. E o que falta às vezes é a estrutura, né? O que falta mesmo é isso, mão de obra, formação de professor, especialização, redução de alunos dentro da classe, da sala de aula normal, que é onde essa criança vai conviver. Aliás, esse aspecto é que a direita deveria pegar, que é o seguinte: quando uma criança de inclusão ela entra em sala de aula, é necessário diminuir o tamanho daquela sala. No sentido que estou querendo dizer é diminuir o número de alunos dentro daquela sala, para que o professor possa dar mais atenção para essa criança deficiente, né? Então, esse seria a crítica, e não ao ensino propriamente dito, o ensino inclusivo, porque no ensino inclusivo bem feito todo mundo ganha. O que está faltando é estrutura. E deixa eu fazer uma parte aqui. Quando eu falo que está faltando estrutura, normalmente as escolas particulares, escolas privadas, elas têm menos estruturas para receber o autista do que uma escola pública. Por exemplo, na rede municipal de São Paulo, com todas as dificuldades, nem sempre as coisas são feitas adequadamente, mas as escolas municipais aqui de São Paulo, ela tem assim, a gente recebe formação, o professor recebe formação, existe professores de apoio para isso, existem estagiárias que auxiliam, existe um profissional chamado profissional de
que ajuda na vida da pessoa com deficiência. Se a criança, por exemplo, não tem autonomia para ir no banheiro e trocar fralda, esse profissional auxilia, coisa que muitas vezes a maioria das escolas particulares não tem, e elas acabam refutando. Mas vejam só, a direita ela sempre tende a favorecer um empresário, né? E jogar tudo que é público para escanteio e diminuir a coisa, e não faz o discurso adequado. Então nós queremos educação inclusiva sim, mas adequada e bem estruturada, seguindo inclusive a lei que manda reduzir o número de alunos em sala de aula quando tem uma pessoa com deficiência. E nesse contexto estaria o autista, né? Então a gente lamenta muito quando uma pessoa religiosa, seja o pastor Washington, que veio e se retratou, a gente acha legal ele ter se retratado, apesar que a retratação não deveria ter sido por conta do que ele falou, mas porém ele deveria ter deixado bem claro que o autismo não acontece por uma questão espiritual, ou seja, porque vem lá um demônio na barriga da mãe e a atormenta. E isso serve também para outras religiões, inclusive agora eu vou falar daquilo que eu entendo, que é o espiritismo. A gente não deve jamais falar que o autista é autista porque ele está pagando karma de outras vidas, não. O autismo, assim como toda condição, é uma condição de aprendizado. Então a pessoa ela nasce autista, agora estou falando como espírita, né? A pessoa nasce autista na concepção espírita correta, porque isso é um aprendizado para ela, é um aprendizado para a família dela, assim como as pessoas que são neurotípicas também têm seus aprendizados, elas nascem neurotípicas para terem seus aprendizados, a pessoa com uma deficiência física, seja lá o que for. A gente nunca deve ficar fazendo conexões com coisas que podem ter causado isso a nível espiritual, porque isso fere o cristianismo, né? Então, se você é evangélico e se diz cristão, se você é espírita e se diz cristão, você deve acolher as pessoas, né? E como o nosso canal sempre está um foco sempre voltado para o público LGBT, isso também serve para o público LGBT. Ninguém é LGBTQIAPN+, porque ele está pagando alguma coisa, é porque é um aprendizado da existência, um momento de aprendizado. A visão do autista, um autista consegue ter vivências e experimentar coisas que são próprios do autista, né? Uma pessoa neurotípica tem vivências que são próprias das pessoas neurotípicas. E assim como uma pessoa homossexual, heterossexual, bissexual, transexual e toda a diversidade sexual, ela tem aprendizados e vivências que só nessa condição se tem, e são aprendizados, e não são punições divinas ou intervenções demoníacas, seja lá qual for a religião que for. Então eu acho que a pessoa, quando ela se coloca numa condição de líder espiritual, ela deve ter muito cuidado com aquilo que ela diz, porque ela pode estar causando sofrimento. E a função de um líder espiritual é o contrário, é trazer conforto, é trazer paz, é trazer compreensão diante das situações da vida. Então, pastor Washington, a gente acha louvável o senhor ter se retratado diante daquilo que o senhor falou, mas seria mais importante e fundamental o senhor retratar e consertar a estrutura do que o senhor pensa e falar onde está o erro do seu pensamento e como o seu pensamento fere o cristianismo. Tudo bem, gente? Então fica aqui o nosso vídeo, o nosso apoio a todas as pessoas autistas, seja elas de que nível de autismo for, e todas elas são bem-vindas, porque nós temos muito que aprender com vocês e é muito importante a gente conviver com vocês, né? E a gente permitir essa inclusão verdadeira, né? Tudo bem, gente? Então, até mais e ficamos nessa. Até a próxima.